Fala galerinha, tranquilo? Olha eu aqui de volta. Demorei, mas voltei. Pessoal, nosso vídeo de hoje, nós vamos dar aqui segmento. Eu vou fazer um vídeo para o pessoal aí que está começando na enfermagem, ou até mesmo os que estão indo para cenários, né, campos de estágio, estão querendo relembrar. Vamos falar aqui de exame físico, a anamnese. Beleza? Professor Igor Andrade, enfermeiro, vem comigo que eu vou tirar suas dúvidas. Vamos lá. Então vamos lá, galerinha. Exame físico, anamnese. Primeira coisa que nós temos que entender, a enfermagem é um processo contínuo. Então você vai escrever isso, não precisa ser uma letra linda, mas tem que ser legível, é continuidade. Alguém vai ler aquilo que você interpretou no seu exame, na sua anamnese. Então tem que ter continuidade, tá? Então letra legível é essencial para isso. Vamos aqui começar a organizar as ideias. Preocupações a se realizar o exame físico. Primeira coisa, eu julgo o mais importante, sua postura como profissional de saúde, a sua ética. Como você aborda o paciente. Por que eu estou falando isso? Quando você for entrar na parte neurológica, e mesmo não estando chegando a ela, a forma de você encontrar o paciente, você olhar para o paciente, muito diz quem você é. E nós não trabalhamos só a parte física, nós vamos tentar também entrar na parte psíquica do paciente. Então, se ele não se sentir confortável com você, na sua postura como profissional, possivelmente você não terá uma boa evolução, você não vai fazer uma boa anamnese, porque você não vai conseguir se aproximar do seu paciente. Então, nada de nojo, expressões ruins, ou ser muito enfático em algumas coisas. Tente ser com uma abordagem suave, tranquila, para que a pessoa se sinta confortável. Até porque, para quem vai receber esse tipo de exame, tem várias dúvidas. A questão da nudez, a questão da exposição. Então existe vergonha, existe desconfiança. Então nesse momento da sua abordagem, você vai explicar o que você vai fazer com todo o procedimento para que o seu paciente se sinta confortável e você tenha um objetivo positivo, tá certo? A iluminação do ambiente, tá certo? Um ambiente confortável, ruídos. Tente sempre estar no ambiente. Eu sei que às vezes nem sempre é possível, mas é o ideal. Equipamentos, teste antes o seu esteto, o seu oxímetro. Tenha em mãos para que você não tenha que ficar interrompendo até para você otimizar o seu tempo, o tempo do paciente, e que você consiga fazer isso com um melhor conforto e agilidade. Então teste seus equipamentos antes de fazer, explique os procedimentos, para que servem aqueles equipamentos, caso o seu paciente fique com dúvida. Pessoal, a ansiedade em fazer esse tipo de coisa é normal, super normal, principalmente as primeiras vezes que você vai se deparar sozinho e ter que fazer uma anamnese. Todo enfermeiro lembra da sua primeira vez. É normal essa ansiedade. Professor, eu posso ter uma colinha? Pode. Não existe um roteiro categórico específico para que se faça isso. Mas é bom você sempre ter um roteiro, claro, sempre em contato com o seu professor, da forma melhor que ele julga para a sua evolução como estudante e futuro enfermeiro. Então a ideia é você montar um roteiro. Eu montei um aqui, que eu julgo ser bem completo. Primeiro vamos entender a divisão. Somatoscopia ou ectoscopia é a visão geral do paciente. Você tem que entender o paciente como um todo e não ele em partes. É olhar ele todo, tanto a parte psíquica, emocional, física, a sua tudo. Você olhar o paciente de forma geral. O que eu vou olhar nesse exame físico? O que eu vou averiguar? O que eu vou aferir? Nós vamos olhar os órgãos, aparelhos, por exemplo, cabeça, pescoço, se eu tenho alterações no meu couro cabeludo, nos meus gânglios, no meu pescoço, o meu aparelho respiratório. Eu posso fazer um vídeo só disso, por exemplo. Fica até uma dica para mim, né? Para os próximos aí. Então o aparelho respiratório, se eu tenho aí murmúrios ventriculares, se eu tenho sibilo, se eu tenho algum ruído, o meu precórdio, o meu abdômen, ruídos hidroaéreos, se o meu abdômen está escavado, se ele está estendido, se ele é globoso, se no meu exame, por exemplo, vascular periférico, a perfusão, integridade tissular da pele, o exame neurológico. Muitas das vezes alguns profissionais até começam pelo exame neurológico. Por isso que eu falei que não é uma regra absoluta, mas você tem que ver o todo.
tá certo? Então no exame neurológico a gente vai ver uma escala de Glasgow, a gente vai ver se o paciente sofre de um possível Alzheimer. Então as abordagens são diferentes para cada paciente e você tem que enxergar ele com uma visão geral. Aí aqui, ó, nós temos esses elementos. Como nós vamos enxergar esses elementos? Como nós vamos fazer isso? Aqui é um roteirozinho bem tranquilo. Então vamos lá, inspeção geral, ou seja, fazer uma visualização geral do todo com o seu paciente, da forma com que ele aborda você, e forma geral. Condições gerais de saúde do paciente, o biotipo, se ele é alto, baixo, magro, a postura do paciente, a higiene dele é importantíssima, porque caso ele tenha uma higiene precária, você vai ter que orientar esse paciente para uma melhoria da sua higiene. Higiene, nós sabemos, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo hoje, quão é importante hoje, principalmente, por exemplo, o ato de limpar, higienizar as mãos, dentre outros. A sua fala, se é uma fala arrastada, a sua face, a face você tem características, por exemplo, síndrome de Down é uma característica de face, mas isso fica para um outro vídeo também. Nível de consciência, que eu falei na questão do exame neurológico, musculatura, movimentos involuntários, a sua marcha, tá certo? Tudo isso você vai ver no seu paciente. As medidas antropométricas, altura, peso, o cálculo do IMC, da massa corpórea, circunferência abdominal, do crânio também pode ser feito. Sinais vitais. Sinais vitais, gente, é uma coisa muito importante que a gente aprende na base do curso de enfermagem ou qualquer outro que você vai fazer. E eu julgo que o profissional que sabe aferir sinais vitais de forma correta e interpretar os sinais de forma correta, ele já tem 50% do seu problema resolvido. Não é só anotar números, é entender os números que vocês estão anotando, as causas possíveis das alterações que aqueles números dizem para você, tá certo? Então a gente vai ver temperatura, pressão arterial, oximetria, frequência cardíaca e respiratória, tá certo? Então a gente vai avaliar sinais vitais de uma forma geral para que a gente construa essa evolução, essa anamnese, esse exame físico de uma forma perfeita, tá certo? Mucosas e fêneros, né? Então nós vamos ver o paciente como um todo. Nós vamos ver o paciente de uma forma geral. Quais são os equipamentos que eu já acabei de falar e as ferramentas? O que eu uso para eu fazer todo esse exame físico? Está aqui a resposta. Além do oxímetro, do aparelho de pressão arterial, o esfigo, o esteto, nós vamos, a fita também, que nós vamos mensurar o paciente em algumas medidas antropométricas, nós vamos entrar aqui, métodos propedêuticos, a inspeção, ou seja, o seu olhar para o paciente, você vai olhar uma integridade tissular da pele, se a mucosa, se ele é icterícico, se ele tem uma cianose, se ele tem uma micose, então você vai inspecionar como todo, se as medidas estão correlatas, se a forma anatômica está correta, se ele tem movimentos corretos, então eu vou fazer isso o quê? Inspecionando. A palpação, já diz o próprio nome, eu vou tocar no paciente. Infelizmente hoje as pessoas não tocam no paciente. Gente, é essencial tocar no paciente, ter um contato com o paciente. Então eu vou apalpar, ver se ele sente dor, ver se ele responde a estímulos. Eu faço isso como? Fazendo uma palpação. Tá? Aí você tem que ter o conhecimento da anatomia, né? Flanco direito, flanco esquerdo, membros, órgãos. Quando eu aperto a fossa ilíaca, o que eu vou sentir? Quando eu aperto a região epigástrica, onde é que eu estou com a mão? Então a gente tem que ter um conhecimento anatômico para que a gente entenda a resposta do paciente, tá certo? A ausculta, como eu falei anteriormente, a ausculta pulmonar, a ausculta cardíaca, para ver se tem bolhas mornofonéticas em 2 tempos, murmúrios ventriculares, ruídos hidroaéreos, né? Que é os movimentos peristálticos do abdômen ali do seu intestino, ver se eu consigo ter esses ruídos. E a percussão por si só já diz o próprio nome, é barulho. Então o que nós vamos fazer? Vocês lembram que nas digitais, que vocês vão notar, o médico bate assim em vocês, ó, ele vai escutar um som timpânico ou um som maciço. Isso na prática é mais fácil da gente visualizar. Mas você pode testar em você, por exemplo, se eu bater em cima aqui do meu osso externo, eu vou ter um som maciço. Se eu fizer isso numa região em cima do meu pulmão ou do meu estômago, eu vou ter um som mais timpânico, porque tem o ar.
ou aqui eu tenho uma região maciça porque ela é rígida. Então na ausculta eu vou ver isso, tá certo? Perdão, na percussão eu vou ter esse tipo de reação. Então tá aí, inspeção, palpação, percussão e ausculta. São as suas ferramentas com os seus equipamentos para que você possa construir a sua anamnese, o exame físico, com êxito e de forma positiva, beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha sido positivo, espero que tenha gostado aí do meu vídeo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, dá um joinha, faz um comentário. Vamos fortalecer aí essa corrente do bem, beleza? No mais, até a próxima, fiquem com Deus e tchau!